No final de janeiro, uma rara nevasca atingiu Hangzhou. Após uma noite, o Lago Oeste foi tingido de branco. A neve se amontoa sobre as plantas nas margens e milhares de seres vivos estão lutando à beira da morte. Com a ajuda das pessoas, esta árvore à beira da morte se ergueu mais uma vez. O Lago Oeste é um grande jardim antigo e sua bela paisagem é criada pelas plantas. Quando os homens protegem as plantas, estão protegendo os jardins. Alguém um dia disse: sem plantas, nenhum local pode ser chamado de jardim verdadeiro. As plantas representam o humor, o toque final e o portador da beleza. As plantas, juntamente com os montes, as águas e as construções, formam a segunda natureza dos chineses, o jardim. Na China, há 35 mil espécies de plantas conhecidas. Entre elas, mais de 3 mil se tornaram plantas de jardim. O destino delas e dos chineses estão interligados estreitamente, e isso se tornou parte importante da civilização chinesa e trouxe uma profunda influência para os jardins em todo o mundo. Então, como tudo isso aconteceu? Cerca de 140 milhões de anos atrás, a Terra estava coberta de pântanos e era úmida e quente. Nesta região de águas, o lótus esticou suas belas folhas. Esta é uma das primeiras plantas floridas existentes na Terra. Naquela época, havia 12 membros na família de lótus. Após a catástrofe da Era do Gelo, apenas 2 plantas com sorte sobreviveram. Uma delas é a planta de lótus conhecida por todos hoje. Com bilhões de anos de experiência, esta planta evoluiu formas de sobrevivência em ambientes perversos. O segredo está escondido em sua semente. Esta é uma semente de lótus com idade de mais de 1000 anos. Os estômatos em sua pele, que estavam originalmente abertos, se fecharam todos depois de enterrados no solo por 1000 anos.
Na casca dura, o tecido estratificado de cores distintas protege de todo contato com o mundo externo. Sua tarefa primordial é proteger este pequeno feto. A energia e os nutrientes estão firmemente presos dentro da semente de lótus. Independente das mudanças no mundo exterior, no ambiente interno estável, os bebês de lótus não precisam se preocupar com o futuro. Ela está esperando por um ambiente adequado e um bom momento para sair de sua casca. Quando a armadura da semente é aberta, a água fresca e o ar entram rapidamente e a vida que viajou por milhares de anos se desperta. As folhas recém-nascidas são fracas e ainda não têm força suficiente para se levantar. Só podem flutuar na água. Felizmente, não há muitos concorrentes na superfície da água para competir pelo sol e elas podem crescer rapidamente. Em menos de 2 meses, os pequenos brotos verdes se transformam em uma extensa área de folhas de lótus. Os botões mostram suas cabeças entre as folhas e se preparam para reproduzir novas vidas. Normalmente, precisam 3 a 5 dias para terminar esta importante missão. Logo pela manhã, as pétalas desabrocham ao sol. Em cima dos receptáculos, os estigmas estão em modo de espera. Este é um momento chave da reprodução. A brisa e os insetos levam os pólis dos estames. Estes caem sobre os estigmas e se cumpre a fecundação. Um receptáculo pode produzir mais de 1 dúzia de estigmas. O lótus precisa criar tantas sementes quanto possível e tem de persistir até o último dia de floração. Por volta do meio-dia, as pétalas se fecham lentamente para proteger os receptáculos. No processo de reprodução, o lótus tem de passar por várias provas, como tempestades ou ataques vindos da água. Este é o último dia e o lótus tem de agarrar esta oportunidade para florescer sem nenhuma reserva. Mais tarde, as pétalas deixam de consumir nutrientes e energia e caem. Em cima dos receptáculos amarelados, os estigmas se tornam escuros. A tarefa de reprodução teve sucesso. Os receptáculos que terminaram a fecundação se transformaram em vagens de frutos de lótus. A seguir, é o momento de criar os filhos. Um novo ciclo de vida começa.
As sementes de lótus que fornecem nutrição abundante para novas vidas são também consideradas uma delícia pelo povo chinês, que começou a cultivar a planta em grande extensão. E foi precisamente neste processo que esta planta antiga atraiu os olhos dos que ansiavam por beleza. Os chineses respeitam muito os lótus por causa de sua beleza pura. Ela provém da estrutura de sua camada superficial. Com um microscópio se pode ver que a superfície das folhas de lótus está coberta de protuberâncias cristalinas. Estas minúsculas papilas em nanômetros são como pequenos picos conectados, impedindo a infiltração da água. Quando as gotas d'água caem sobre as folhas de lótus, elas rolam ao vento e levam embora a poeira fina na superfície para garantir que os estômatos possam respirar livremente. Nas pétalas também existem muitas queratinas da mesma estrutura que protegem os órgãos internos de reprodução. A planta se protege completamente da água e da poluição. No lótus, os chineses depositam a aspiração por uma personalidade pura. Cresce no lodo, mas não se suja. Esta é uma expressão da Ode ao Lótus, de Zhou Dunyi, literato famoso da dinastia Song. Mais de 1000 anos antes do nascimento da Ode ao Lótus, o budismo foi introduzido na China. De acordo com lendas budistas, o mundo da Terra Pura Ocidental está cheio de flores de lótus. Elas nascem na lama, mas permanecem puras, impolutas e livres da poeira secular. No budismo, a poeira significa o aborrecimento no mundo. Através das características do lótus, ele tenta quebrar a ligação das pessoas com as preocupações e orientar a alma para a pureza e unidade eternas. Na terra natal do budismo, lótus se refere tanto ao lírio d'água quanto ao próprio lótus. Com o desenvolvimento próspero do budismo na China, esta flor aquática muito conhecida pelos chineses se tornou naturalmente a melhor porta-voz da pureza. Uma flor de lótus representa um mundo solene. Cerca de 1500 anos atrás, o mestre Huiyuan da dinastia Jin do Leste plantou lótus no templo de Donglin, no sopé da montanha Lushan. A adoração dos chineses pelo lótus tem durado desde então. Esta é uma idosa batizada pela beleza das flores de lótus. Jiang Xinyan, com mais de 90 anos, tem as estudado por toda a sua vida. No início, tínhamos apenas 30 variedades. Fomos a diversas regiões do país coletar lótus de diferentes tipos. Finalmente, através do cruzamento, juntamos 806 variedades. Agora temos cerca de 1000. 64 pétalas. Durante mais de meio século, através da procura e cultivo, nas mãos de Jiang Xinyan e inúmeros pesquisadores de lótus, esta planta que veio da antiguidade está se tornando incomparavelmente bela e rica em variedades. Como uma das flores mais espalhadas na China, com seu próprio esforço, o lótus ocupa o lugar central do jardim durante todos os verões calorosos. Sem água, nenhum jardim tem vida. E sem lótus, nenhum lago é digno de paisagem. O lótus é chamado de olhos do lago pelos designers de jardins chineses. Nas margens do rio Yangtze, onde quer que haja água, há flores de lótus flutuando. Se o lótus domina as águas dos jardins, uma planta perfumada é decoração indispensável nas vivendas dos literatos chineses.
A orquídea é um importante símbolo espiritual da cultura chinesa, que está intimamente ligada à comunidade letrada. Suas folhas são delgadas e as flores pequenas e claras. É chamada de orquídea nacional. Luiz veio da Costa Rica para a China por seu interesse pela cultura chinesa. No estúdio de Xu Yunhan, em Suzhou, ele queima incensos, toca guqin e aprecia orquídeas. O modo de vida dos intelectuais tradicionais de Jiangsu e Zhejiang o encanta extremamente. As orquídeas têm mais de 30 tipos de posições, de encontro ao vento, certo? Em direção ao céu, para receber orvalho, guardar a água. Além disso, sua fragrância é leve e agradável. Sinta. Cheira muito bem, cheira muito bem. Não deve cheirar muito de perto. Não, precisa abanar assim para sentir o cheiro do vento. A família da orquídea não é estranha para Luiz. A Costa Rica também tem muitas orquídeas. As flores que Luiz se lembrava eram esplêndidas e coloridas, muito diferentes das que encontrou na China. Com 20 a 30 mil espécies, a família das orquídeas é uma das maiores famílias de plantas do mundo. Em comparação com parentes distantes esplêndidos, as orquídeas dos jardins chineses parecem extremamente modestas. Cada solo cria suas plantas e cada planta nutre os habitantes locais. Os eruditos chineses têm uma verdadeira adoração pela orquídea criada por esta terra. Mesmo fora do período de floração, em todos os cantos da casa há sempre um vaso de orquídea. Mas qual o encanto para que esta planta de aparência simples tenha seu lugar cativo no jardim? Na China, a orquídea é uma planta muito comum nas montanhas e se encontra por todos os lados no campo. Seu habitat não é muito distante dos humanos. Porém, nem todos podem ver orquídeas selvagens nas montanhas. Quando não floresce, sua aparência é discreta e comum, completamente integrada com as ervas a seu redor. Por isso, não é fácil distingui-la. A floresta úmida e escura de folhagem larga é a terra natal da orquídea desde há milhões de anos. Aqui, as árvores perenes altas e densas bloqueiam a luz do sol, a água das nascentes nas montanhas garante a umidade, o solo ligeiramente ácido está cheio de árvores mortas e podres que se tornam um paraíso de todos os tipos de fungos. É muito comum ver reishi aqui. Aqui também é o paraíso das orquídeas e dos fungos. Eu vi uma por aqui, duas orquídeas. É uma Cymbidium sinense. A orquídea não tem uma aparência notável, mas quando floresce, emite um cheiro tão forte que pode atrair aqueles que passam por acaso. Mas o aroma não é suficiente. O símbolo belo da orquídea na cultura chinesa está intimamente ligado ao ambiente de seu crescimento. Ela cresce em florestas e vales solidários, mas emite discretamente sua fragrância. Aos olhos dos eruditos chineses, este é um espírito de independência sem busca por aprovação. Eles consideram que a orquídea é uma planta que serve para a cultivação do temperamento. No mais tardar na dinastia Tang, a orquídea vinda do Vale Profundo foi formalmente introduzida nos pátios dos literatos. Ela foi deslocada da floresta onde podia crescer livremente e transplantada em vasos. As raízes fortes e complexas perderam o espaço para se esticar. Para mantê-la viva e desenvolver folhas e flores, os humanos tiveram que fazer o possível para corresponder suas regras de crescimento. Depois de algum tempo, as raízes da orquídea desenvolveram novos ramelhetes, sob os quais cresceram novas raízes.
Isto é um instinto das plantas. Mas estes pequenos vasos limitam seu crescimento. Então, as pessoas tiveram uma ideia: a ramificação. Há ramalhetes velhos e novos. É preciso abrir um caminho nos cruzamentos. E também cortar as raízes vazias. Após podar a raiz, é preciso desinfetar o corte para evitar a morte da orquídea pela infecção de micróbios. Este material branco do Japão, solo do Monte Emei, folhas de castanheiro de Yunnan, turfa no nordeste da China e a perlita facilitam o afrouxamento do solo. O solo favorito da orquídea é o humus úmido, arejado e fértil na floresta, um presente do complexo processo metabólico da natureza. Sem a ajuda da floresta, os seres humanos inventam maneiras de imitar a composição. O vaso de flores se torna a segunda natureza da orquídea, uma versão em miniatura da floresta. A orquídea, na observação próxima e descrição dos literatos chineses, mais de 3.000 anos atrás, o caractere Lan apareceu pela primeira vez nos registros escritos e se referia a todas as plantas herbáceas perfumadas. Mas quando inspirou os sentimentos comuns dos literatos, este caractere que simboliza elegância e beleza foi especificamente atribuído a esta pequena orquídea. O encontro entre seres humanos e plantas criou diferentes oportunidades. A função de alimento é a demanda mais primitiva do homem pelas plantas. O homem e a ameixeira estabeleceram a ligação por causa da fruta. Pelo menos 7.000 anos atrás, os chineses começaram a comer ameixas. Eles usavam a fruta como uma espécie de condimento, com efeito equivalente ao vinagre. Hoje em dia, as pessoas embebem as ameixas em álcool para produzir um delicioso vinho de ameixa. Uma ameixeira pode oferecer às famílias sabor agradável e um ar de beleza, e também lhes traz alegria pela chegada pontual das estações. Depois de atender à necessidade alimentar, como esta planta realizou a transição de alimento para decoração ainda é um enigma. De acordo com registros históricos, o mais tardar na dinastia Han, as ameixeiras já eram plantadas nos jardins imperiais, mas este foi apenas seu aparecimento inicial. Na dinastia Song, quando a cultura estética atingiu o auge, um poeta escreveu um verso: "O lago límpido reflete os ramos de ameixeira e o perfume ligeiro flutua no luar crepuscular." Este poeta nunca se casou e viveu recluso na beira do Lago Oeste cultivando flores de ameixa. Por isso, há quem diga que ele as tratava como sua esposa. Hoje, no lugar onde está enterrado o poeta Lin Hejin, a paixão de sua vida, as flores de ameixa,
o tem acompanhado silenciosamente por cerca de 1000 anos. Com a influência de Lin He-jin, cada vez mais poetas e intelectuais expressaram seus sentimentos pelas flores de ameixa. Mas o que permitiu a elas entrarem realmente nas comunidades mais amplas foi um acontecimento importante na história chinesa: o incidente de Jinkan. Era um período conturbado na história da China. Em 1127, o imperador da dinastia Song foi preso pelo exército Jin durante a invasão ao território sul e foi privado de seu poder. A dinastia Song do norte acabou e a dinastia Song do sul começou. Sofrendo com condições climáticas duras, as pessoas que emigraram para o sul começaram a refletir e reclamar. Esta nação precisava encontrar um símbolo para servir de sustento espiritual para a reestruturação do país. As flores de ameixa saltaram aos olhos. O longo inverno está no fim e o gelo e a neve ainda não começaram a derreter, mas as flores de ameixa já estão bem preparadas. Nem o frio pode impedir seus passos. A temperatura que incita seu desabrochar é mais baixa do que a maioria das plantas necessita. Enquanto as outras flores estão num sono profundo, as da ameixa se despertam cedo no frio. Neste inverno rigoroso na história nacional, as pessoas viram o desabrochar das flores que simbolizam a tenacidade. A flor de ameixa se tornou símbolo do desafio contra a geada e a neve. No livro Jardim de Ameixeira, Fan Changda disse: quem aprende jardinagem tem de plantar ameixeira em primeiro lugar. Na dinastia Song, elas entraram nos jardins privados e a plantação de flores de ameixa passou a ser uma declaração de espírito inabalável. Através do esforço da classe intelectual, a integridade da flor de ameixa ganhou grande estima e obteve progresso em nível cultural. O gosto pela flor de ameixa se propagou e, em pouco tempo, as pessoas descobriram outra qualidade de tenacidade. Esta ameixeira de 600 anos só tem casca, mas ainda floresce e dá fruta todos os anos. A maioria das ameixeiras com mais de 100 anos tem o tronco oco, pois este é relativamente vulnerável à mordida de insetos ou apodrecimento pela umidade. Como na maioria das árvores perenes, a casca faz o transporte de nutrientes. Enquanto ela estiver intacta, mesmo com o tronco oco, continuará a transportar água e nutrientes. A ameixeira antiga e oca, com ramos novos, incitou a adoração dos seres humanos e inspirou a criação de uma arte extrema. Algumas ameixeiras estão destinadas a não envelhecerem naturalmente, pois têm de se sacrificar para uma arte chamada divisão da ameixeira. A divisão da ameixeira, como o nome sugere, se refere ao corte da parte superior da árvore selecionada, dividindo o tronco em duas partes ao meio e enxertando depois ramos na parte superior. Assim, com a ajuda do homem, novos ramos podem crescer nas árvores antigas. Durante todo o processo, a ameixeira se mantém viva. Os troncos mantêm a capacidade de transmitir sua força da vida. Os ramos novos vêm de uma pequena ameixeira de 1 ou 2 anos de idade.
O enxerto de plantas parece um grande transplante de órgãos. Todo o processo deve ser concluído em poucos minutos. Quanto menos tempo a ferida estiver exposta, menor a perda de água e maior a chance de sobrevivência. Os ramos da pequena árvore são transplantados para o corpo da grande, e uma vida jovem e uma madura completam assim uma conexão. A seguir é o tempo para sua integração e cicatrização, e elas têm de se apoiar em suas próprias forças para o renascimento. O toco responsável pelo transporte de nutrientes e os ramos pela absorção da luz solar concretizam uma cooperação. Na primavera seguinte, com uma nova forma, elas florescem. Os jardins de Suzhou são o maior palco para a divisão de ameixeiras. Um pedaço de madeira morta com flores. A divisão criou uma beleza artística combinando a morte e a prosperidade. Talvez a reencarnação da natureza e a tenacidade da vida sejam a fonte da estética do bonsai da divisão de ameixeira. Isto incita as pessoas a louvarem esta tenacidade de renascimento da vida ocorrido num mini espaço. Os chineses adoram as flores que desabrocham cedo e também se apaixonam pelos ramos velhos com vitalidade. Esta nação, que sofreu aflições pesadas na história, ligou seu destino a uma árvore. A firmeza, a tenacidade e a coragem não são apenas características das flores de ameixeira feitas pela cultura chinesa, mas também representa a autodefinição do povo chinês. No outono, a época da floração terminou. A maioria das plantas no jardim está se preparando para entrar na hibernação. O palco do outono no jardim está prestes a receber um novo protagonista. Os crisântemos que chegam atrasados atraem a atenção das pessoas. Eles apareceram nos jardins da China cerca de 2000 anos atrás. Qual é o encanto dessas herbáceas que a mantêm a florescer nos jardins chineses? A data do primeiro encontro entre o homem e o crisântemo não tem registro exato, mas é certo que os primeiros cultores de crisântemo foram os chineses. No início, esta planta sinalizava as estações do ano e orientava o cultivo agrícola. Também simbolizava a chegada do outono. Quando foi introduzida no Jardim Imperial, ganhou uma maior nobreza. Segundo registros históricos, desde a dinastia Ming, o Parque Beihai era destinado ao cultivo de crisântemos para a corte. Essas flores apresentam um bom efeito. São roxas, amarelas e rosa. Olhe do outro lado. Os crisântemos estão bem alinhados. Hoje em dia, aqui há um grupo de cultores de crisântemos com grande renome, e a técnica de cultivo é herdada das antigas cortes. É mais fácil empurrar para lá. Liu Jian é da 4ª geração do ofício e lidera um grupo de jovens que cultiva apenas o crisântemo. Muitas das variedades antigas conservadas há séculos são crisântemos que desabrocham neste jardim imperial. As famílias imperiais adoravam crisântemos.
No início, como tinham uma cor mais comum, os ritos de Zhou registram: a cor do vestiário da imperatriz é amarelo. A cor dourada era a opção da roupa da imperatriz e mais tarde se tornou exclusiva da família imperial. Na civilização agrícola da China, o amarelo representa a terra. Por isso, no Jardim Imperial, o crisântemo simboliza o país. No entanto, no Japão, esta flor originária da China é o símbolo exclusivo da família imperial. Aqui, o imperador é considerado Amaterasu, o descendente do deus Sol, e a forma do crisântemo parece um sol irradiando luz. Hoje, esta flor se tornou o emblema nacional do Japão. A cor amarela, dourada e brilhante é a origem do crisântemo, mas não é a única opção desta flor. Hoje, o crisântemo que as pessoas apreciam no jardim é uma nova espécie, resultado da hibridização constante. Essas flores amarelas crescem nas montanhas e no campo. A cor dourada nobre do crisântemo no Jardim Imperial se originou de muitos genes destas pequenas florzinhas. Elas são parentes distantes do crisântemo, uma planta selvagem do gênero Compositae. Existem na China 17 plantas selvagens do gênero Chrysanthemum. Com a ajuda do vento ou insetos, estas plantas cumpriram uma complexa e extensa hibridização. São as genitoras primitivas do crisântemo, lhes dando múltiplas cores e formas. Quando a humanidade interveio nesse processo de hibridização, o número de variedades aumentou exponencialmente. Os crisântemos que vemos hoje são resultado da seleção e recombinação de seus genes por gerações e gerações. Leve isso para ali. Não mova isto. Pegue um daquele. Não é isso. Não é preciso vaso. Para obter variedades completamente novas, no outono as pessoas selecionam as plantas paterna e materna e fazem a hibridização artificial. Depois de lançar as sementes escolhidas, é necessário um ano inteiro de espera e observação para ver os resultados deste jogo. No entanto, todos estes esforços valem a pena. O crisântemo nunca decepciona a humanidade. Independente do nível de cultivo, o crisântemo desabrocha no outono com certeza. Algumas flores não têm data certa, mas o crisântemo é pontual. Todos os outonos, Ye Jialiang pode colher centenas de crisântemos formados pelo cruzamento de diferentes variedades. O direito de escolha está inteiramente em suas mãos. Ele vai selecionar os 10 melhores vasos para serem promovidos como novas variedades. Qual é o objetivo? É criar crisântemos de cor bonita, flor linda, forma elegante e grande contorno. Os genes complexos e mutáveis despertaram a imaginação e a criatividade da humanidade. Em frente desta planta, o homem é um criador completo. A natureza das pessoas de se interessarem por novas coisas é satisfeita. Inúmeras pessoas, como Ye Jianliang, continuam criando novas formas de beleza do crisântemo para o esplendor outonal do jardim. O crisântemo, com a ajuda do homem, expandiu sua própria comunidade e se tornou uma das flores mais importantes dos jardins chineses, conquistando com sucesso um palco mais amplo. Hoje em dia, o número de variedades e a abundância de formas geram o primeiro lugar entre as plantas cultivadas no mundo. No mercado global de flores frescas, o crisântemo é uma das 4 principais. Existem de 20 mil a 30 mil variedades no mundo e este número continua aumentando. No outono, o crisântemo partiu dos campos, entrou na corte elegante e pátios dos literatos. Com a força da evolução, se dirigiu ao povo comum e ao mundo.
No século VI d.C., o crisântemo chinês foi introduzido no Japão. No século XVIII, um francês o trouxe para a Europa. No século XIX, Robert Fortune levou mais espécies de crisântemos da China. Isto permitiu a esta flor ter um grande esplendor nos jardins europeus. Na verdade, hoje em dia, nos jardins pelo mundo há cada vez mais plantas chinesas. Durante 100 ou 200 anos, amantes fanáticos de plantas de todo o mundo não se importaram com as longas viagens e enormes custos e buscaram e levaram plantas chinesas. Estas lançaram suas raízes por todo o mundo. Ernest Wilson, um botânico britânico, comparou a China à mãe dos jardins do mundo. Ele escreveu: "Nossos jardins são profundamente beneficiados pelas plantas fornecidas pela China." Mas não apenas as plantas foram para o mundo, a ideologia chinesa de jardinagem também se espalhou, influenciando jardins no mundo de diferentes formas. Na Europa, durante séculos, os jardins foram considerados uma conquista da natureza. Mas exploradores que foram para o Antigo Oriente trouxeram uma visão diferente. Na China, a beleza dos jardins é uma imitação das paisagens naturais. Portanto, as formas das plantas nos jardins também são mais próximas da natureza. Por esta inspiração do Oriente, no século XVIII, os jardins do Reino Unido se livraram dos limites da ordem e libertaram as plantas das formas regulares. Surgiram jardins com temas paisagísticos, estilo que se espalhou rapidamente na Europa e se tornou um protótipo dos parques modernos. No Japão, a compreensão dos jardins e a modelação de plantas foram inevitavelmente influenciadas pela China. Seja na China ou no Japão, a natureza é muito valorizada. E precisamente como vivemos na natureza, tentamos entender a verdade das coisas. Esse tipo de pensamento essencial é realmente semelhante entre os dois países e se manifesta de várias formas. A partir do século VII, as plantas e poemas introduzidos da China deram início à prática de plantar árvores e apreciar flores no pátio. Enquanto buscavam o valor artístico das plantas, os japoneses constantemente renovavam seus jardins. Uma das características mais importantes foi a imitação dos jardins do sul da China. O jardim Koishikawa Korakuen, no centro de Tóquio, utilizou bambu, ameixa, lótus e outras plantas da China em combinação com lagos, montes, quiosques e terraços, e construiu um jardim japonês repleto de sabores chineses. Por isso, este jardim também é chamado de Pequeno Lago Oeste. O Lago Oeste é uma fonte especial da inspiração para os jardins japoneses. Neste país, existem vários jardins que imitam as paisagens do Lago Oeste. Na China, o Lago Oeste é ansiado pelo mundo e a convivência harmoniosa entre as plantas e as pessoas já duram mais de 1000 anos. Este antigo e grande jardim público está localizado no centro da próspera cidade de Hangzhou. É uma floresta urbana aberta em movimento. Entre as paisagens de lagos e montanhas, as plantas traçaram outra natureza. Aqui é o lar de mais de 3.000 espécies de plantas que formam o espaço paisagístico rico do Lago Oeste.
Os jardins de literatos, de templos, jardins imperiais, assim como os modernos de todas as formas, se complementam e se mantêm relativamente separados. Aqui, as plantas relatam suas próprias histórias. Desde a dinastia Tang, o Lago Oeste passou por mudanças de 8 dinastias. Em 12 séculos, gerações e gerações de novas plantas enfrentaram crises, testemunharam a história e carregam uma cultura esplêndida. Esta terra inspirou inúmeras criações artísticas na história da China, e muitas poesias e versos clássicos nasceram das plantas aqui. Os poetas tiveram sorte. Se encontraram com o lótus, os salgueiros, as flores de ameixeira e os áceres. E as plantas também tiveram sorte. Se encontraram com poetas como Bai Juyi, Su Dongpo, Lin Hejing, Yang Wanli e Liu Yong. Plantas, poesias e arte prosperam juntas aqui. As pessoas que vivem nesta terra entre montanhas e lagos também têm sorte. A beleza das plantas inspirou uma cultura brilhante e esta preciosa herança espiritual continuará nutrindo os chineses de geração em geração. Hoje em dia, quando as pessoas passeiam pelo Lago Oeste ou qualquer jardim chinês, podem ver uma árvore ou uma flor e talvez todas elas carreguem uma missão. Elas podem cultivar o caráter e consolar a alma das pessoas, melhorar a estética nacional e moldar a forma da civilização. Os jardins são o paraíso das plantas, o berço da arte, a cristalização e os símbolos da história do desenvolvimento da civilização humana. Durante os milhares de anos passados, milhares de espécies de plantas se destacaram entre as 35 mil conhecidas na China e entraram nas casas das pessoas. No futuro, talvez novas plantas também entrem nos jardins e enriqueçam mais uma vez a segunda natureza da humanidade.